Bem-vindos, amigos do programa Saber Além da Vida. Nós estamos hoje reunidos para debater o tema destinos. Todos são muito bem-vindos. Nos ajudem com as suas perguntas e suas questões para este debate. Oi, pessoal. Mais uma vez é uma alegria nós estarmos aqui com vocês hoje para nós conversarmos sobre esse tema que é tão interessante e causa tantas dúvidas para todos nós. Vamos lá. Quem define o nosso destino? Se a gente plantar o bem hoje, a gente vai colher o bem amanhã. Se a gente plantar o mal hoje, a gente vai colher o mal amanhã. E por isso, quem decide o nosso destino somos nós mesmos. Nós estamos de acordo com a sua avaliação. Nós somos seres humanos livres e independentes para decidir com as nossas escolhas o nosso destino. Portanto, se eu faço mal hoje, eu estou assumindo um risco de mais adiante receber esse mal de retorno. Se eu faço bem, ao contrário, eu posso ter a certeza e a tranquilidade que o bem que eu fizer hoje, amanhã vai me defender e vai voltar para mim, abençoando-me a estrada. Temos que nos lembrar que Jesus de Nazaré, o nosso mestre querido, nos falou com muita convicção: a cada um será dado segundo as próprias obras. Gente, quando o Geraldinho traz essa frase de Jesus tão linda, não restam dúvidas para qualquer um de nós de que a chave das nossas vidas, a direção das nossas vidas está nas nossas mãos. É interessante nós salientarmos que no Livro dos Espíritos nós temos a afirmação categórica na questão 780, lá na letra A, de que o nosso livre-arbítrio é proporcional à nossa intelectualidade e proporcional à nossa responsabilidade. E quando nós pensamos que nós temos de fato o poder de mudar as nossas vidas, como o nosso irmão trouxe, o poder de escrever o nosso destino, o poder de literalmente fazer coisas boas e colher coisas boas, ou fazer coisas ruins e colher consequências também ruins, nós pensamos na responsabilidade que todos nós temos com esse futuro que está adiante de nós. Há uma frase interessantíssima, psicografada por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, e ele nos diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo a lei de ação e reação, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Então vejam, gente, se a espiritualidade encontra o indivíduo fazendo o bem, é possível que dores, sofrimentos pelos quais essa pessoa precisaria passar literalmente desapareçam. Com a caridade nós temos literalmente o poder de mudar as nossas vidas. E isso é motivo para todos nós nos enchermos de confiança, de esperança, de fé em Deus e no futuro, e principalmente também fé em nós mesmos. Nós temos mais capacidade do que nós imaginamos para escrever um futuro que seja muito feliz. Antes de nascer, sabemos quando vamos morrer? Eu acho que antes de nascer, sabemos como vamos morrer. Bom, pessoal, essa questão depende da programação espiritual de cada um de nós. Como nós já debatemos em outros programas, a reencarnação é um processo longo de escolhas que envolvem a nós mesmos, se nós temos uma inteligência mediana para cima, envolvem os nossos mentores espirituais, os nossos anjos de guarda, e também envolve uma análise em relação ao nosso passado, às nossas vidas anteriores. Se nessas vidas nós identificamos, através da lembrança, períodos em que nós erramos muito, em que nós cometemos algum crime, ou que nós abandonamos, por exemplo, alguém muito querido, deixando a família ao léu, pode ser que na nossa programação espiritual venha então uma desencarnação ou uma morte
chamada prematura, ou ainda numa idade em que se não espera assim a desencarnação. Então, nesse particular, essa morte vai ser uma morte expiatória. E como o espírito programou isso, ele vai ter a intuição de que veio por pouco tempo na face da Terra. E eu conheci uma pessoa assim, ela teve uma vida muito difícil, porque teve problemas com a paralisia infantil. Ela morava aqui em Belo Horizonte, era uma grande amiga minha, e ela falava comigo isso, ela falava que ela sentia que ela ia voltar para a vida espiritual muito cedo. Por isso ela não poderia casar-se com ninguém. E de fato, gente, foi muito interessante que aos 28 anos de idade, ela sofreu um acidente de carro na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte, e desencarnou e passou para outra vida. Depois, em contato com Chico Xavier, eu vinha saber as explicações dele acerca da escolha que ela teve, nossa amiga Thelma, sobre esta existência. Ela tinha identificado, num passado distante de mais de 600 anos atrás, que ela havia participado na Bretanha de cercos contra determinadas vilas, mesmo guerra entre pequenos feudos ali na época distante. E por isso ela ocasionou a desencarnação prematura de muita gente e pediu essa prova para retornar à vida física, para sofrer a mesma questão que é o impedimento de prosseguir vivendo na Terra e assim se separar involuntariamente dos seus familiares queridos. E sendo assim, ela resgatou esse problema que estava na consciência profunda dela. E o Chico Xavier me contou que ela pediu esse assunto de desencarnar ainda no século XX, muito nova, para poder entrar no terceiro milênio com a consciência livre e progredir mais rapidamente. Nossa, gente, esse exemplo que o Geraldinho traz da Thelma é muito elucidativo para todos nós. Eu acho importante nós destacarmos que lá no capítulo 24 do Evangelho por Mateus, nós temos uma frase que muitas vezes é mal compreendida, porque nesse capítulo Jesus fala que sobre o dia e a hora a ninguém seria dado conhecer senão ao nosso Deus que está no céu. É importante, gente, nós comentarmos que quando Jesus traz essa frase, ele está falando numa perspectiva teológica majoritária sobre uma segunda vinda ou sobre o fim dos tempos e não propriamente sobre o momento da morte do indivíduo numa perspectiva isolada. Então, dentro da perspectiva espírita cristã, dentro desse contexto, nós compreendemos que o planejamento reencarnatório, ele é tão bem montado, ele é tão cheio de detalhes que até o nível de energia vital de que a pessoa dispõe para uma encarnação, isso vai ser em alguma medida modulado e também articulado para que ela possa viver aqui na Terra. Na literatura psicografada por Chico Xavier, principalmente nos livros de André Luiz, nós temos a informação de que em nós já está o futuro em alguma medida, dentro das nossas mentes, como nós também temos o passado, mesmo que ele esteja abafado. No Espiritismo, de uma maneira muito didática, Kardec vai comentar conosco para nós entendermos que os espíritos superiores, eles estariam em cima do monte. Então eles poderiam ver tudo o que se passa lá embaixo de uma forma mais ampla, portanto, passado, presente e futuro. Para nós que estamos inseridos numa normalidade aqui na Terra, essas possibilidades elas ainda não são uma realidade que nós experimentamos, mas passado, presente, futuro, em alguma medida, eles já existem. Isso significa que nós estamos inseridos num determinismo estanque, absoluto? Mais uma vez, não. Nós temos livre-arbítrio para mudar as nossas vidas, mas vocês precisam entender que é como se alguns caminhos já estivessem pré-traçados. E à medida que a criatura vai tomando escolhas aqui na Terra, ela vai escolhendo um caminho ou outro caminho. Agora, Deus certamente está
absolutamente fora dessa articulação espaço-tempo em que todos nós estamos inseridos. E aí quando a nossa irmã pergunta, o momento da morte, ele é já compreendido, a pessoa sabe o momento que ela vai morrer? Muitas pessoas, como o Geraldinho colocou, têm sim essa intuição. Muitas pessoas que vão ter um desencarne mais cedo na vida, elas sentem que elas vão desencarnar mais cedo, porque, como eu comentei, esse futuro, em alguma medida, já está nas nossas consciências. Agora, mais uma vez, nós sempre precisamos diferenciar essas situações que estão dentro das leis divinas e de um planejamento reencarnatório, de situações difíceis e que podem ser evitadas de pessoas que, em alguma medida, em algum nível, apressam a própria desencarnação. Ninguém, gente, reencarnou para cometer o autoextermínio ou para ir contra o próprio corpo ou para tomar atitudes que vão, em alguma medida, abreviar a própria vida. Nosso destino na Terra já está definido? Creio eu que sim, até mesmo antes da gente nascer, antes da gente saber o que a gente é, o que a gente vai ser, o nosso destino na Terra já está definido. Isso vai muito por conta do que a gente acredita, o que a gente leva como a vida, e eu creio que a gente já tem o nosso destino na Terra definido até quando nascer, até o dia da morte, pós-morte, e é isso. Isso vai da crença de cada um. Eu levo isso como vida e creio eu que todo o meu destino já está trilhado e eu só estou vivendo o momento mesmo. Bem, meu irmão, a questão é a seguinte. O destino em si, ele é neutro. Por quê? Porque ele vai depender das nossas escolhas. Então, o destino ele não está pré-definido. O que nós temos são duas questões distintas. A primeira, que nós já debatemos aqui, que é o livre-arbítrio, e a outra que é o determinismo. Em relação ao determinismo, nós podemos dizer que ele não é absoluto. Exato. Não existe um destino fixo. Vai acontecer, tudo o que acontece na minha vida já está previsto de forma tal que eu não posso modificar esse determinismo histórico a respeito do meu futuro. Quem pensa assim está enganado, porque de fato, e a experiência nos mostra isso, a gente modifica o nosso futuro dia a dia. Por exemplo, se eu escolher aqui na Terra tomar atitudes que violentam o meu próprio corpo, seja consumindo em excesso álcool, bebidas, entorpecentes, seja adotando o sexo sem limite, sem responsabilidade, seja adotando também atitudes temerárias que ponham em risco a minha própria integridade física, não é? Entrando num automóvel, por exemplo, e pisando fundo sem consequências, possibilitando naturalmente um acidente grave, tudo isso tem consequências que podem sim modificar o meu destino. Exato. E neste caso, modificar o meu destino para pior, seja trazendo para o meu corpo físico doenças que não estavam programadas, não é? A bebida, por exemplo, a bebida alcoólica afeta o fígado, afeta o pâncreas, todo mundo sabe disso, a ciência sabe disso. O fumo afeta os pulmões. Então, as pessoas vão ter, de fato, aquilo que elas estão escolhendo de imediato para a própria vida. E, neste caso, elas estão modificando o próprio destino. E pode ocorrer uma desencarnação, uma morte antes do tempo programado. Agora, ao contrário, nós sabemos que o determinismo para o bem existe sempre, porque Deus é amor, Deus é a suprema sabedoria e também Ele nos abre a possibilidade de evolução espiritual a perder de vista. Deus sabe que cada um de nós aqui, na Terra ou fora dela, um dia chegará à condição espiritual de elevação máxima a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Atingiremos a evolução de Jesus. O próprio Jesus falou conosco: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Exato. Então veja, vai depender de nós trilhar esse caminho seguro
de evolução espiritual, de verdade, de vida, de consequências relativas às nossas boas escolhas. Então, por isso mesmo, nós precisamos saber escolher. E essa sabedoria de escolhas na vida que nos defende de enganos, de vícios, de, vamos dizer assim, irreflexões perigosas, pode nos preservar a vida e pode até nos aumentar o tempo de existência terrestre. Na obra de Chico Xavier, nós sabemos que as pessoas, através dos ensinamentos espirituais, podem, se elas fazem o bem pelo bem, o amor sem exigir nada em troca, não é? Desinteressadamente, sem qualquer paga, este amor pode ser multiplicado. E multiplicando esse amor, mais pessoas vão orar por ela, cumprindo aquela profecia, não é? E, de certo modo, aquela orientação do próprio Jesus, granjeai amigos, fazer amigos, ampliar os nossos laços de amizade, de amor, fraternidade. Isso nos defende contra as injunções do mal, defende contra qualquer tipo de ataques também do mal, e nos preserva a saúde, nos preserva a vida e nos pode também ampliar os anos de vivência aqui na Terra. Se eu escolho bem e se eu estou fazendo bem, o próprio amor que eu espalhar pode cobrir a multidão dos meus erros e me dar mais vida, vida plena e vida em abundância. Exato. O Geraldinho traz uma lembrança muito importante do apóstolo Pedro. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. E, meu irmão, quando a gente pensa em destino, para nós que somos cristãos, independentemente da escola religiosa em que nós estejamos inseridos, é óbvio que Jesus é a nossa autoridade máxima, é o nosso Salvador, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Nós não chegaremos a Deus senão por intermédio de Jesus. Quando nós analisamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não restam dúvidas de que Jesus a todo momento está propondo para todos nós uma atitude de amor. Siga em frente e ame. Então, se o Cristo traz para todos nós tantas dicas de uma movimentação em consonância com seus postulados, é porque ele não espera que nós fiquemos numa inércia. Jesus propõe movimento para todos nós porque numa movimentação, numa atitude em acordo com a palavra de Jesus, nós mudamos os nossos futuros espirituais. Jesus, quando fala para todos nós, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, sobre separação das nações, julgamento das nações, quando Cristo fala que nós devemos dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar veste a quem precisa de veste, visitar aqueles que estão nas cadeias, é difícil compreender isso? É difícil compreender que Jesus quer que todos nós nos movimentemos nesse amor? Não é difícil. Basta nós termos olhos de ver e um coração aberto para aceitar tudo aquilo que o Cristo tem para todos nós. E nessa movimentação, de acordo com a palavra de Jesus Cristo, nós literalmente mudamos os nossos destinos e certamente construímos um futuro mais feliz. Vamos ouvir agora, pessoal, a história que a Cláudia nos contou. Eu sou mãe de 3 filhos, um homem e 2 mulheres, todos com mais de 30 anos. E um dos meus filhos, a minha filha, tem dado muito trabalho já há muito tempo. Nunca se casou, mora em casa, sai pra balada, bebe, chega tarde, não dá satisfação. Parece que faz as coisas para provocar. Temos tido bastante trabalho com essa nossa filha e parece que ela quer nos punir, que ela quer nos castigar. Ela diz que tem traumas, diz que está indo para psicólogos. A gente queria saber o que fazer quando o filho não sai de casa e dá tanto trabalho como ela tem dado. Se isso é nosso destino, como é que a gente pode proceder numa situação dessa? O porquê disso? Por que isso está acontecendo? Obrigada. Olha, por incrível que pareça, a gente ouve muito esse tipo de problema. Pessoas do nosso conhecimento que vivem
esse tipo de questão e nos buscam querendo orientação, não é? Eu penso o seguinte, gente, nós devemos buscar estar bem conosco mesmos. Então, se o filho tem uma atitude estranha, uma atitude de repulsa à vida familiar, se já passou da idade de seguir independentemente o seu próprio caminho, insiste em ficar dentro de casa, sem tomar a si próprio a responsabilidade e as rédeas da própria vida, sem se sustentar e ainda assim mantendo uma vida de desregramento e impondo esse desregramento à família, eu acho que a família tem que tomar determinadas atitudes. Mas a primeira atitude que uma mãe e um pai devem fazer é se preservarem, buscando tratamento para eles mesmos. Porque, de ordinário, essa situação começou lá atrás, na infância, com excesso de proteção, com superproteção, não é? A criança não tendo responsabilidade de nada, os pais permitindo que ela fizesse tudo, sem corrigenda, sem mudança de rumo, e isso vai num crescendo. Então, o problema, originalmente, deve estar com os pais, com a atitude que eles tiveram diante da vida, diante da criação desse filho ou dessa filha, e aí fica-se num ponto em que há uma desconexão total entre as criaturas dentro do mesmo lar. Então, eu acho que os pais, tanto a mãe quanto o pai, devem procurar ajuda psicológica para que possam eles mesmos compreender onde é que eles erraram e podem corrigir esse mesmo erro. Agora, dentro do lar, se não há diálogo, eu penso que a família e os responsáveis pela família devem buscar realizar semanalmente o culto do Evangelho de Jesus no lar, que é uma oração em família, mesmo que esse filho problema não queira participar. Porque nós temos que nos lembrar que Jesus nos disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria também presente. Contando com essa promessa, nada nos impede de orar, de reunir a família, mesmo que nem todos queiram, mas aqueles que queiram orar dentro do lar, façam isso pelo menos uma vez por semana, num dia determinado, num horário fixo, e repitam isso todas as semanas. Porque aí as intuições dos benfeitores espirituais acabarão chegando e envolvendo essa família num clima de mais paz para enfrentar o problema. Irmã Cláudia, como o Geraldinho colocou, no contexto do espiritismo cristão, maternidade e paternidade são missões espirituais. Agora, quando você traz essa pergunta sobre destino, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa crença limitante. Quando a gente pensa, olha, eu estou numa situação talvez de negação de dignidade, de desrespeito, isso é destino? Não, gente. Nós temos que trabalhar ativamente para a promoção da dignidade humana aqui no mundo, para as outras pessoas e para nós mesmos, independentemente de que relação seja essa sobre a qual nós estamos falando. Quando Jesus traz para nós a lei de amor, e vamos pegar o capítulo 22 de Mateus, quando Jesus fala, ama o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua consciência. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor próprio, ele está inserido na lei de amor que Jesus traz para todos nós. E amor, literalmente, requer limites, interseções. Então, quando nós pensamos em um contexto difícil dentro da família, independentemente do amor que os pais nutram pelos seus filhos, independentemente desse coração pulsar muito forte por esses filhos, é necessário que existam limites para a proteção dos próprios filhos e para a proteção dos pais. E falando agora aos filhos,
É importante nós salientarmos que para o espiritismo cristão, quando Jesus traz essa perspectiva de honrar pai e mãe, nós entendemos isso como um dever a mais da piedade filial. Então, os filhos e filhas que eventualmente estejam nos assistindo precisam compreender que o dever para com seus pais e mães é supremo. Todo filho, toda filha tem que respeitar, tem que honrar, tem que fazer o possível pelos seus pais e por suas mães, porque do contrário, o problema de consciência que esse indivíduo que desrespeita pai e mãe pode estar trazendo para si mesmo é um problema de consciência pior do que se pode supor. Então, minha gente, essa situação é uma situação que se repete e é muito comum nos países latinos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, porque o modo de criação dos italianos, dos espanhóis e dos portugueses, que naturalmente se transpuseram para a América Latina, né, a América Central, a América do Sul, aqui no Brasil, é de uma família em que os pais se devotam extremamente na proteção dos filhos. E acontece abusos, porque isso vira sentimentalismo, né? Os filhos não são criados para, chegando à idade adulta, vamos dizer 18 anos, saírem de casa e buscarem emprego, buscarem a sua própria condução da vida. E acaba acontecendo isso, as famílias ficam engessadas, né? E muitos deles se acomodam. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde eu vivi 2 anos, e eu vivi em casas de família, a gente vê o contrário, porque as famílias já criam os filhos para, em chegando aos 16 anos, tomarem um rumo na vida e já partirem de casa, em direção a um curso profissionalizante, já com um emprego pré-definido, ou então em direção a uma universidade. Lá, inclusive, as universidades têm alojamentos. Elas alojam os seus estudantes dentro do próprio campus universitário. E dali eles não voltam para casa. Eles já criam a sua história sozinhos. Então eu acho que nós temos que estudar muito o assunto, colocando, claro, as ciências psicológicas e as ajudas aí psicanalíticas em nosso próprio benefício para que a gente não caia nesse erro. Pessoal, eu acho que com esses exemplos tão elucidativos, a gente consegue compreender no programa de hoje que, de fato, nós temos a chave, a direção dos nossos destinos nas nossas mãos. Quando nós pensamos nesse aspecto da família, cada decisão do hoje conta no futuro, conta nesse amanhã, que vai depender absolutamente das nossas atitudes, de como nós estamos lidando, sempre considerando que o amor aqui na Terra muitas vezes não é compreendido, mas o amor não admite deturpações, porque se houver qualquer deturpação no amor, ele deixa de ser amor. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.